Gabriel Jesus no Palmeiras. Sim, rapaziada, saiu uma notícia hoje sobre Gabriel Jesus, vou trazer aqui pra vocês. Depois eu trago alguns números aí do Gabriel Jesus pra gente debater. Já quero saber a opinião de vocês, vocês apoiam a volta do Jesus ou não? Deixa aqui nos comentários, lembrando de deixar o like e o hype aqui no canal Palmeiras, tá? Eu trago conteúdo de Palmeiras todos os dias aqui pra vocês, então dá uma moralzinha aqui, o like e o hype se ajuda muito o trabalho, se inscreve aí, me segue no Instagram. Mas, obviamente, quero saber sua opinião aí nos comentários sobre Gabriel Jesus, deve voltar ou não deve voltar ao Palmeiras? E aí eu trago aqui, ó, informação do André Hernan sobre o Gabriel Jesus. Vamos dar um full screen aqui, acho que não vai dar nada, né? Vamos ver. Em outras janelas. E a resposta que eu tive foi: o Gabriel Jesus, se decidir voltar ao Brasil, né, se de repente ele pensar com os familiares lá em janeiro, olha, uma volta ao Brasil pode ser um movimento interessante para ficar na vitrine, para a seleção brasileira, aquela coisa toda, é Palmeiras. Não, assim, a prioridade 00001 do Gabriel Jesus, num possível retorno ao futebol brasileiro, numa análise que será feita em janeiro, que vai ser muito importante na reabertura da janela. O Gabriel Jesus tem como prioridade voltar ao Palmeiras. Ele só vê o Palmeiras como possibilidade 0001, né? Óbvio que se de repente ele falar, topo voltar para o Brasil, e o Palmeiras não quiser, não me parece que acontecerá isso, porque a presidente Leila tem um carinho muito grande, Anderson Barros, o próprio Abel gosta muito do Gabriel Jesus, seria um caminho natural, mas ainda não podemos bater o martelo. Atenção, torcedor do Palmeiras, não se empolgue, não tem nenhuma negociação em andamento. O que tem é um movimento de Gabriel Jesus repensar em janeiro uma possível respirar ares novos, e se for Brasil, é Palmeiras. Certo, e aí, de acordo com a informação do André, não tem nenhuma negociação. O que a gente recebeu recentemente aí foi de que tinha negociação sim do Gabriel Jesus com o Palmeiras, tá? Vou ver até se eu encontro aqui e já trago os números aqui para vocês. Informação do Diego Firmino e do Bozelli, né, do Espírito de Porco, P de Porco, eu sempre confundo o nome dos dois canais, meus dois parceiros aí, aqui ó, isso aí foi há quantos dias atrás? 29 de novembro, né, no dia da final da Libertadores saiu essa notícia aqui, ó. É Arsenal ou Palmeiras? Já existem conversas mais que iniciais para Palmeiras repatriar Gabriel Jesus. A ideia é um empréstimo até junho de 2026, com opção de compra ao fim desse período. Só não deve avançar caso o jogador passe a ser utilizado pelo Arsenal, algo improvável diante da concorrência com Gyökeres e Madueke. Gabriel Jesus deseja voltar à seleção brasileira e para isso precisa de mais minutos em campo. E a informação que a gente teve foi essa. Agora, o André Hernan falou que não tem negociação, segundo o Firmino e o Bozelli tem negociação, uma tentativa de empréstimo, o que faz total sentido, porque a Copa do Mundo é logo ali, não dá para o Gabriel Jesus esperar até o fim da temporada europeia para escolher um novo destino. A verdade ele parece que vai ser relacionado agora nesse final de semana, foi relacionado, se eu não me engano, pro jogo de ontem do Arsenal, né? Teve uma imagem até do Estevão junto com o Gabriel Jesus, mas tem que ver se ele só tá voltando ali, sendo relacionado para voltar, ou se ele vai ter real chance de brigar por uma titularidade, o que me parece muito improvável. E isso condicionaria ele a buscar um novo rumo, um novo destino, e esse destino muito possivelmente seria o Palmeiras, né? A prioridade dele seria o Palmeiras. Aí vocês estão vendo a ficha que eu fiz aqui do Gabriel Jesus, o atacante, 1,75, 28 anos, idade boa. Ele já deu entrevista falando que, quando eu voltar, não quero voltar para aposentar, eu quero voltar para ainda render. Então essa é a idade, porque se ele pega mais uma, 2 temporadas, ele vai voltar com 30. Então ele já tinha falado antes que ele queria, quando voltasse, voltar novo ainda para render. Talvez essa seja a oportunidade, né? A gente vê pelo mapa de calor aqui que ele circula muito campo, não é mais... Nunca foi, né? Mas mesmo ficando mais velho, ele continua sendo um atacante muito móvel, não tão fixo assim. E eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de jogo do Palmeiras, tá? De ser muito móvel. Talvez esse mapa de calor dele aqui combine muito com o que faz o Flaco Lopes de sair muito da área. E aí pensando numa dupla com o Vitor Roque, saca?
até um trio com o Paulinho, enfim, é um jogador que se movimenta muito. Mas aí eu trago alguns números, ó. Temporada passada, ele teve uma lesão grave, né? E ele fez 26 jogos, 12 como titular. E aí a gente vê que mesmo... e aqui é o período de jogos que ele fez, tirando essa lesão. Ele já não era um titular absoluto. Menos da metade dos jogos dele, enquanto ele estava saudável, ele era titular. Então ele já não era titular do Arsenal. Fez 7 gols, deu 2 assistências, uma média de 0,3 participações diretas por jogo. Vale lembrar, o Gabriel Jesus já falou muito sobre isso, né? Que, ele não... O gol não é o forte dele, né? A galera tirou isso de contexto, mas ele queria dizer que, ele gera muito jogo, ele participa muito, às vezes, com pré-assistência, com movimentação, e aí acaba não virando estatística, né? Mas a estatística dele de participações diretas em gol é muito baixa na última temporada. Vale lembrar, antes que vocês falem, ele teve lesão, é injusto colocar esses números. Não, esses números são dele saudáveis. São poucos jogos, a gente tem uma amostragem pequena, mas dos 26 jogos que ele estava saudável, ele jogou menos da metade como titular. E desses jogos ele entregou uma média de 0,3 participações por jogo. Quando a gente pula para a temporada anterior, que ele também teve lesão, ele vinha de uma lesão pós-Copa e tudo mais, ele teve mais jogos, né? 37 jogos, 21 como titular. Mais da metade como titular, mas ainda assim um número baixo de jogos como titular. Olha só como o Gabriel Jesus, nos últimos tempos, não é titular do Arsenal. É preocupante isso, talvez, eu quero saber a sua opinião. 8 gols, 8 assistências, uma média de 0,4 participações por jogo. Se a gente juntar essas duas temporadas, vai dar uma média de 0,335 ali, participações por jogo. E se somar o número de jogos e o número de jogos como titular, vai ver que nos últimos 2 anos, o Gabriel Jesus basicamente foi reserva do Arsenal. E aí eu quero saber a opinião de vocês. A minha visão é de que assim, é muito bom jogador. É muito bom jogador, mas estava em baixa no Arsenal, diferente do que muita gente falava. Quando ele chegou no Arsenal, ele chegou voando, metendo muito gol, mas logo parou de fazer gols. Não é um jogador que está entregando tanto gol e tanta assistência, mas ele gera muito jogo, de fato. Ele gera muito jogo, ele se movimenta muito, ele leva marcador, ele joga como ponta, ele cai pelas pontas. Isso que o Vitor Roque faz muito, de cair pelas pontas e brigar e buscar jogo, ele faz também. Então eu acho que ter um companheiro pro Vitor Roque nisso é interessante, às vezes até para revezar com o Vitor Roque. Os números são ruins. O Gabriel Jesus, se ele vier, já tô avisando para vocês, não é o Gabriel Jesus de 16, tá, rapaziada? Não é de 15. A gente pode esperar o artilheiro, aquela cria que não é mais o mesmo jogador. E é bom que a gente saiba isso, para que a gente, se ele vier, não crie uma expectativa de que ele seja o absurdo, e aí ele acaba sendo igual foi o William no Corinthians, o Bernard no Galo, o Oscar no São Paulo, o Lucas no São Paulo. Talvez ele venha num outro momento de carreira. Mas eu acho que em relação a esses nomes que eu falei, ele tem muito a mais a entregar. Fisicamente, não é um problema, ele não tem um problema físico, ele não é um jogador abaixo fisicamente, é um jogador que luta muito, que tem muita energia, tem um bom físico. O problema dele são as lesões, e as lesões dele geralmente estavam sendo de joelho, então assim, não tem uma relação, não dá pra você olhar e falar, o Gabriel Jesus tem problemas físicos. Que problemas físicos? Quando o cara tem problemas físicos, ele vai ter lesões musculares. As lesões dele foram de joelho, então assim, é uma coisa à parte, né? Não é um problema físico, são acidentes. Então, a minha opinião é de que seria muito útil, mas seria muito perigoso pro torcedor criar uma expectativa de que ele ia voltar pro futebol brasileiro e patolar geral. Não acho que seria o caso, mas acho que ele seria muito útil. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, tem live todos os dias, tem vídeo todos os dias. A sua opinião é muito importante aqui no canal Parmeiro, tá bom? Tamo junto e avante palestra.